Olá pessoal, ontem Donald Trump tomou posse novamente como presidente dos Estados Unidos da América. Para quem acompanhou o discurso do agora presidente Trump, ele ressaltou muito que em seu governo não haverá mais perseguição política através do poder judiciário, especialmente através de órgãos de persecução penal ou de investigação, tal como o FBI e o Departamento de Justiça. Pois lá o Departamento de Justiça, né, que manda na polícia, é subordinado ao presidente da República. Mas mais do que isso, Trump disse que começa uma nova era nos Estados Unidos. Uma era que não vai ter perseguição política, que haverá novamente liberdade de expressão e que não ocorrerá com seus opositores o que aconteceu com ele, pois nunca houve um presidente que enfrentou o que ele enfrentou. Bem, questões políticas à parte, eu quero hoje, como toda semana, indicar um livro que eu acho que é muito esclarecedor. Escrito por um advogado que acabou advogando para Trump em um determinado momento e professor de Harvard. Esse livro, ele explica, esclarece e nos ensina alguns pontos importantes da democracia e do Estado de Direito. E o mais importante de tudo é dizer que o devido processo legal, ele vale para todos, independentemente do mérito, se a pessoa cometeu ou não cometeu aquele fato a ela atribuído, os procedimentos processuais precisam ser observados, né? Então, a aplicação da lei, ela tem que ser igualitária. Há um ditado acerca da Páscoa que diz porque essa noite é diferente de todas as demais. Ou seja, para que possamos tratar um caso de forma distinta, temos que observar a jurisprudência, a tradição, como todos os demais casos iguais ou parecidos foram tratados. Tratar de forma distinta um caso que já ocorreu é, sem dúvida nenhuma, uma deturpação do Estado de Direito. Um exemplo muito claro é aquela cisão que aconteceu da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral. Claro, não é um caso repetido do ponto de vista presidencial, mas quantas e quantas vezes tivemos governadores e prefeitos com amplas decisões, praticamente todas, diria todas, dizendo que a chapa é una, a chapa do poder que concorre ao poder executivo. Bom, o livro é A Perseguição a Trump e ameaça às liberdades civis, ao devido processo legal e ao Estado de Direito. Então está aqui o livro, é um livro muito interessante, muito bem escrito talvez de uma forma até jornalística, que qualquer pessoa consegue entender, não há necessidade absolutamente nenhuma de ser formada em Direito. O livro também vai observar as questões denominadas de privilégio cliente-advogado e privilégio executivo, assim como o poder do presidente de selar e abrir o sigilo de documentos do Poder Executivo que possam ser declarados como de segurança nacional e se esse ato precisa ser formal, por escrito, ou pode ser, desde que praticado durante a presidência, feito de forma informal. Porque a grande questão é o envio de documentos para Mar-a-Lago, ou seja, a casa de verão de Trump, em que esses documentos estavam lá, e Trump diz que ele, no ato de envio desse documento, portanto, houve ali a declaração de que aquilo não é mais documento de segurança nacional, né? E a controvérsia cinge-se porque não houve uma intimação prévia para que Trump entregasse os documentos. Ao contrário, o FBI invadiu a residência de Trump e acabou apreendendo todos os documentos que lá existiam de forma indiscriminada, mexendo até em coisas pessoais. E se aquilo é de segurança nacional, portanto, a polícia não pode verificar. E Trump diz que tem que ter uma auditoria externa independente do departamento governamental, como, por exemplo, um juiz de direito aposentado ou um professor universitário nomeado pela corte para verificar se aquilo tem ou não o privilégio cliente-advogado. E, havendo privilégio, a comunicação ou aqueles documentos
devem parar de ser lidos. Uma vez observado a presença do privilégio, não mais pode ser observado aqueles documentos. Afinal, se as pessoas soubessem que documentos ou informações trocadas entre o cliente e o advogado possam ser averiguados por departamentos estatais, ninguém mais teria uma defesa, porque ninguém mais se comunicaria. Bom, é um livro muito interessante, o vídeo não pode ficar muito longo, então eu recomendo demais a leitura e tentei resumir aqui de uma forma muito singela, ok? Fiquem com Deus.